Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui, estamos aqui para mais uma aula, né? Segunda lei de Newton é o assunto. A gente já comentou aí sobre a primeira lei de Newton, já falamos um pouco sobre a questão de como o movimento tem sido estudado, né? O histórico do movimento. E agora a gente vai falar especificamente sobre a segunda lei de Newton, que também é conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Antes da gente iniciar a aula, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal e também pedir para você ativar o sininho da notificação para receber os conteúdos que a gente está disponibilizando aqui. Além disso, vou pedir para você deixar o like no vídeo, tá? E também pedir para você fazer os comentários aí para a gente poder ir conversando, tá bom? Vamos iniciar então, segunda lei de Newton. É o seguinte, no começo, né, quando estudava-se o movimento, a gente falava sobre a questão de o estudo do movimento está relacionado com a metafísica. Então, o estudo era relacionado com a razão. O Aristóteles foi o principal aí responsável por explicar o movimento desde o século III a.C. até a Idade Média, né? Só com os estudos do Galileu e depois com a introdução das leis de Newton é que o movimento passou a ter outra caracterização para ser explicado. Então, ó, em 1687, o Isaac Newton, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, descreve a lei da gravitação universal, né? E também as três leis de Newton que fundamentaram a mecânica clássica. Bom, como eu já antecipei aqui, né? Segundo a lei de Newton, também é conhecida aí nos principais vestibulares do país e também lá no Enem, ela pode vir como princípio fundamental da dinâmica. Então associem essas duas coisas, tá? Princípio fundamental da dinâmica e segunda lei de Newton, nós estamos tratando do mesmo assunto. O Newton estabeleceu um princípio básico para analisar a forma geral das causas do movimento, relacionando as forças aplicadas, tá, a um determinado corpo, que aqui a gente vai considerar como um ponto material, de massa m constante, ou seja, essa massa não vai ficar oscilando, e as acelerações que provocam esse movimento. Então, olha o que acontece. A força resultante aplicada a um determinado ponto material, ela vai ser igual, pessoal, ao produto da massa pela aceleração adquirida por esse corpo. Então, o resumo da segunda lei de Newton, ela é dado da seguinte maneira: a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Percebam que força resultante é uma grandeza vetorial e a aceleração também é uma grandeza vetorial. E o detalhe é o seguinte: se eu tenho uma certa força F sendo aplicada a um determinado corpo, e ela é a única força a ser aplicada nesse corpo, ela é a própria força resultante do movimento. E nesse caso, a aceleração ela vai assumir a mesma direção e o mesmo sentido dessa força F. Por quê? Porque a aceleração, pessoal, ela sempre assume a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Gravem bem isso, porque isso é muito importante para vocês, tá? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa é a nossa segunda lei de Newton. Mas além de saber isso aqui, você precisa lembrar o seguinte, que a aceleração ela vai assumir sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante do somatório das forças que estão sendo aplicadas sobre esse corpo, certo? E aí, a gente vem para comentar um pouquinho sobre a massa. A massa é a medida da inércia de um corpo. A massa ela vai caracterizar-se por ser uma grandeza que vai mostrar se é difícil ou se é fácil movimentar um determinado corpo. Exemplo, se eu quero empurrar um caminhão, concorda comigo que empurrar um caminhão é muito complicado, se ele está em repouso, para eu tirar ele do repouso é complicado? Por quê? Porque ele tem uma inércia muito grande associada a ele. E a inércia está diretamente relacionada com o tamanho da massa desse corpo. Então, para nós aqui no ensino médio, a massa m vai ser a medida da inércia de um corpo, tá certo? Dada em quilogramas do sistema internacional. Então, do princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração, nós podemos verificar que se eu aplico uma mesma força sobre dois corpos distintos, o corpo que tiver maior massa, pessoal, vai ter uma menor aceleração. Por quê? Porque ele vai ser mais difícil de ser retirado da inércia. Do mesmo modo, se esse corpo já estiver se movimentando, para eu fazer esse corpo alterar a sua velocidade, se ele tiver uma massa grande, eu vou precisar de uma força suficientemente razoável para poder promover uma determinada aceleração sobre ele. Ou seja, para uma mesma força, quanto maior for a massa
a medida da inércia do corpo, menor vai ser a aceleração que esse corpo vai sofrer, tá bom? Então, a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou até colocar aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, já fica a dica aí. Quanto maior for a massa, para eu aplicar a mesma força em dois corpos, quanto maior for a massa que esse corpo tiver, maior vai ser a sua inércia e, consequentemente, menor vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. Certo? E aí, a outra grandeza importante aqui no nosso estudo é justamente a força resultante. Mas como calcular a força resultante? Bom, para calcular a força resultante, a gente tem que partir do princípio que a força resultante é uma grandeza vetorial. Então, o resultado dela é uma soma vetorial. Então, é muito importante que vocês tenham assistido a aula sobre as operações com vetores, que tem aqui no canal, para que vocês entendam as particularidades dessas operações de soma, subtração, multiplicação que os vetores apresentam, tá? Então, depois de assistir essa aula, caso você não tenha assistido ainda, termina essa aula aqui e já vai lá para assistir. Tem parte 1 e parte 2, é super importante você acompanhar como funciona a soma vetorial. E aí, a partir disso, a gente vai falar da força resultante, que é o quê? É a soma vetorial das forças que atuam na partícula, ou seja, quando você pega todas as forças que atuam sobre um corpo e faz com que todas essas forças sejam somadas, você vai reduzir todas elas a uma única força, que é a força que não está presente no corpo, mas que é a resultante de todas as que estão atuando naquele momento sobre o corpo. E ela vai ser dada, como eu já ressaltei, pela adição vetorial das forças que estão atuando. Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui o cálculo de uma força resultante. Então, eu tenho 3 forças atuando sobre esse corpo nesse momento, né, de massa M. Eu tenho a força F1 de 85 newtons, a força F2 de 125 newtons e a força F3 de 110 newtons. E eu quero saber quem é a força resultante aqui atuante. Bom, para isso, como eu já antecipei para vocês, é bom que vocês deem uma olhadinha lá nas operações com vetores. Mas assim, vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, a gente simplesmente soma algebricamente seus valores. Então, F1 com F2, para encontrar o somatório desses dois, basta fazer a soma entre eles. Ou seja, 125 mais 85. Então, eu vou ter um resultado aí que vai ser de 210 newtons, tá? E quando eu tenho vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, como é o caso do F3, então eu faço a subtração algébrica dos valores. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é dizer que a minha força resultante vai ser o meu F1, tá? Mais o meu F2, menos o meu F3, tá? Então, a minha força resultante aqui vai ser nada mais, nada menos do que 85 newtons mais 125 newtons menos quanto? 110 newtons, que é o F3, que está contrário às forças F1 e F2. Então, a minha força resultante aqui vai ser 210 menos 110, e aí facilmente a gente chega que o valor da minha força resultante aqui é de 100 newtons, né? Então, o que eu tenho aqui é essa explicação aí, ó. A minha força resultante é uma força de 100 newtons. Se você observar, não tem nenhuma força de 100 newtons atuando no sistema nesse momento. Mas quando eu faço a resultante das forças, eu transformo todas essas em uma única força que vai equivaler a todas elas somadas. Então, a força resultante desse corpo aí, que atua sobre esse corpo, é de 100 newtons. Bom, quando é mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos, a coisa é bem tranquila. Mas e se eu tivesse um vetor que fosse perpendicular ao segundo vetor? Então, eu estou aplicando uma força de 16 newtons, né, vertical para cima, e eu estou aplicando uma força horizontal para a direita, F2 de 12 newtons. Quem seria a minha resultante? Bom, para resolver isso, eu já anteciparia para vocês que a força resultante seria de 20 newtons. Mas, professor, se a força é de 20 newtons, como você chega nesse resultado?
Aí eu volto a frisar, assistam a aula de vetores para vocês entenderem como funciona a questão da soma vetorial, tá bom? Não percam, tá aqui no canal, é facinho, você pode encontrar aí e assistir tranquilamente a essa aula, tá? O que eu vou fazer aqui é usar a regra do paralelogramo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar retas paralelas aos vetores 1 e 2, tá? E a partir daí a resultante é a que sai da origem dos dois e vai ligar lá num dos vetores. Então, na verdade, o que eu acabei de montar aqui, ó, se eu fizer o F1 encaixar bem nessa região aqui, ó, é simplesmente montar um triângulo, retângulo, né? Aqui, ó. Pronto. Onde? Esse aqui é o F2, esse aqui é o F1 e esse aqui é a força resultante. Bom, daqui para frente eu acho que fica fácil de vocês calcularem, né? Porque é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o valor da minha força resultante ao quadrado vai ser igual ao F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. E aí, então, a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a... O valor de F1 é 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui vai dar 256 mais 144. Então, quer dizer que a minha força resultante vai ser a raiz de 400, e aí eu vou chegar que a minha força resultante é igual a 20 newtons, que é o que está aparecendo aqui no meu resultado já expresso geometricamente ali, tá certo? Então, assim, encontrar o valor da força resultante não pode ser problema pra gente, tá certo? E aí, depois que eu encontro a força resultante, eu posso fazer que força resultante é massa vezes aceleração e encontrar o resultado para qualquer problema, tá? Bom, qual que é a unidade de medida? Eu já antecipei para vocês aí, mas vamos confirmar aqui, né? No Sistema Internacional de Medidas, se a massa estiver em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ou seja, quilogramas é sistema internacional, metros por segundo ao quadrado é sistema internacional, esse aqui para massa, né? E esse aqui para aceleração. A unidade de intensidade de força denomina-se Newton. Então eu vou usar o Newton como sendo a unidade de medida no sistema internacional para força, tá bom? Só que não existe só o Newton, né, como sendo unidade. Você tem também o Dina. E a relação entre eles, pessoal, é a seguinte. O Dina, ele é do sistema gramas centímetro por segundo ao quadrado. Então, quando eu faço a relação entre essas duas grandezas, eu vou dizer o seguinte, que 1 Newton equivale, pessoal, a 10 a quinta dinas, tá? Então, fiquem espertos com isso, porque isso pode aparecer para vocês, mas assim, se aparecer, o próprio enunciado vai te dar essa relação, tá? Então é só para vocês terem noção de que, além do Newton, pode existir outra força, outra grandeza para poder dimensionar a força, tá certo? Mas aí, com essa relação aí, você já fica bem tranquilo com relação a quem é um Dina, tá? Ocasionalmente, usa-se a unidade Dina quando a massa está em gramas e a aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. Então, gramas seria a massa, né? E a aceleração centímetros por segundo ao quadrado, tá certo? Dando sequência, então, existem classes de força. Você já deve ter percebido que existem forças que podem ser classificadas como forças de contato e forças de campo, né? Quem são as forças de contato? As forças de contato são aquelas em que os corpos interagem diretamente, superfície a superfície. Então, são forças que existem quando duas superfícies entram em contato. Aqui eu coloquei um exemplo de um rapaz empurrando uma parede. Ou seja, nesse caso, o rapaz está fazendo força na parede e a parede está fazendo força no rapaz. É muito importante já, desde agora, esclarecer que essas forças vão formar um par ação e reação. Só que não é exclusividade só das forças de contato, tá, gente? Nós temos também as forças de campo, que são as forças que os corpos exercem mutuamente, ou seja, o que A faz em B, o B também faz em A, porque essas forças sempre vêm aos pares. Aliás, é uma coisa que eu já vou adiantar aqui para vocês, tá? As forças no universo vêm sempre em números pares. Por quê? Porque sempre que eu realizo uma força de um corpo A sobre um corpo B, o corpo B também realiza uma força sobre o corpo A.
Oi, professor. Então, peraí, você já está me falando de outra lei de Newton? Sim, já estou te antecipando aqui a terceira lei de Newton. Então, assim como eu fiz na aula da primeira lei de Newton, que eu já antecipei parte da segunda lei de Newton aqui para essa aula, eu estou fazendo a mesma coisa para a terceira lei, tá? Então, as forças de campo são forças que os corpos exercem mutuamente, ainda que estejam distantes uns dos outros. Então, nesse caso, as superfícies não se tocam e ainda assim a força acontece. Você está sob uma força de campo o tempo todo, que é a força peso, né? Que tem a ver com o campo gravitacional terrestre. Aqui eu estou colocando a força magnética representada pelo magneto aqui, né? Simplesmente para poder lembrá-los de que não precisa haver interação direta dos corpos, superfície a superfície, para que a força ocorra. Então você tem a força elétrica, a força magnética, a força gravitacional, como forças, exemplos de forças de campo. Bom, e as forças de contato aí seria a tensão num fio, poderia ser a força que um corpo A faz sobre um corpo B, um empurrão, tudo isso seria relacionado a forças de contato, tá bem? Vamos aplicar um pouquinho os conceitos que a gente aprendeu nessa aula até agora. Primeiro, na figura abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Olha só esse bloquinho aí, ó. Massa de 2 kg, e aí você tem duas forças. Percebam, essas forças estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. O que vai acontecer então? Você vai precisar lembrar que se elas estão em direções, em mesma direção, em sentidos opostos, eu vou ter que, pela soma vetorial, fazer a subtração deles, né? Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando o módulo da aceleração que esses blocos adquirem, né? No caso, esses blocos, porque eu tenho aqui a letra A e na outra página a gente vai ter a letra B. Então, para fazer isso aqui, primeiro eu vou calcular a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a força resultante, para eu calcular isso aqui, eu vou ter que fazer que a força resultante vai ser sempre a força maior menos a força menor. Então, eu vou ficar com F2 menos o F1. E eu já sei que a minha resultante vai apontar para horizontal para a esquerda, porque a força maior está apontando para a esquerda. Então, a minha força resultante aqui vai ser de 80 menos 40. Então, a minha força resultante só pode ser de 40 newtons, só que ele é um vetor, então eu tenho que dizer a direção e sentido. Então, a direção vai ser ainda horizontal, né? E o sentido dessa força resultante vai ser para esquerda. E aí, com essa informação, eu posso até fazer aqui, ó, um esboço do que vai acontecer, né? Eu tenho isso aqui como sendo a minha situação. Eu tenho minha força resultante. Ou seja, a minha aceleração também vai estar apontando para lá, né? Pronto, agora é só fazer o cálculo do quê? Da aceleração. Ele só quer que você determine um módulo, ou seja, só o valor numérico. Ele não vai pedir direção e sentido. Mas se ele tivesse pedido direção e sentido, seria a mesma da força resultante, ou seja, horizontal e para a esquerda. Então agora, para fazer aqui, ó, eu vou fazer que a força resultante é 40, igual a massa que nós temos, que é 2, e a aceleração que eu estou procurando. Então essa aceleração vai ser grande, hein? Vai ser 40 dividido por 2, ou seja, 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Cuidado com a unidade de medida. Essa unidade de medida está no sistema internacional, porque a força está em newtons e a massa está em quilogramas, então a aceleração tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam da unidade, tá? E a letra B, que eu já tinha antecipado para vocês aí, ó, as forças agora estão perpendiculares entre si. Bom, nesse caso, eu já mostrei lá no exemplo teórico, basta eu fazer o quê? Usando aqui a regra do paralelogramo, eu vou fazer com que o vetor resultante ele encoste lá no cruzamento das duas retas. E aí, esse vetor aqui seria a minha força resultante, e se eu for imaginar aqui, é só fechar o triângulo, né? Eu vou pôr aqui o F1, onde termina o F1, eu vou colocar o meu F2, e onde termina o meu F2, aí eu venho e coloco a minha força resultante. Percebam que aqui eu fiz um esboço daquele desenho, e aí agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a força resultante. Então, força resultante ao quadrado, ele é igual a quanto? Ao F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado. O detalhe aqui é que esse triângulo ele é um 3, 4, 5 múltiplo de 10, né? Então eu já sei que essa força resultante é 50, mas de todo modo eu vou calcular.
força resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 900 mais 1.600. Então, a força resultante ao quadrado vai dar 2.500. E aí, quando eu tirar a raiz disso, eu vou ter que a força resultante vai ser exatamente aqueles 50 que eu já tinha antecipado. Ah, professor, se eu tivesse colocado 50 direto, ok? Com certeza ok, né, gente? E aí, cuidado, hein? Porque aí você empolga e fala, nossa, achei o resultado, acabou a conta. O que ele pediu foi o módulo da aceleração. Então, eu vou ter que fazer que força resultante é igual a massa vezes a aceleração pela segunda lei de Newton. Então, a minha força resultante vai ser 50, a minha massa 2 kg e aqui está a aceleração. Então, a minha aceleração vai ser 50 dividido por 2 e eu chego que a minha aceleração, nesse caso, vai ser de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, são só 2 exercícios aí para você aquecer, né? Para você entender aí a pegada de calcular a força resultante para depois achar a sua aceleração. Mas é sempre importante que vocês tenham isso em mente, né? Que você precisa calcular a força resultante para depois chegar no valor da sua aceleração específica. Agora eu vou falar da força-peso, que é muito próximo do que seja a força resultante para quando um corpo está caindo, né? A definição é a seguinte: ao abandonarmos um corpo de massa m nas proximidades da superfície da Terra, naturalmente ele irá cair, obviamente, né? Se eu soltar e ele não cair, corre. Tem alguma coisa sobrenatural ali. Essa interação de atração entre a Terra e os corpos nós denominamos de força-peso, tá? Então, o objeto, quando está caindo, ele está sob a ação de uma força vertical, sempre apontando para o centro da Terra. Essa força é conhecida como força-peso ou simplesmente escrita como um P maiúsculo, tá? Então, basicamente, a força-peso é o quê? A força-peso nada mais é do que a força que a Terra faz sobre os corpos para poder atrair para o centro, né? E está relacionada com uma força de campo, né? O campo gravitacional terrestre é que faz o papel de puxar esse corpo para o seu centro. Então, os corpos estão sempre caindo para o centro da Terra, né? Nesse momento, aí agora, se você ficar em pé e deixar suas pernas bambas, você vai cair, porque a tendência dos corpos é sempre de cair para o centro da Terra, tá certo? Essa força-peso, então, como que eu posso fazer para calcular ela? Quando um corpo está em movimento, sob a ação exclusiva da força-peso, ele adquire uma determinada aceleração que a gente vai chamar de gravidade, né? Então, a gravidade, pessoal, nada mais é do que um tipo de aceleração com valor específico. Cada planeta, nas imediações dele, vai ter um valor específico de gravidade. No caso da Terra, essa gravidade ela está próxima de 9,81, tá? Para efeito de cálculo, a gente vai estar praticamente o tempo todo considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, o corpo está ali, né, próximo à superfície da Terra. E percebam, a gravidade, essa aceleração se dá por conta da deformação que a Terra promove no tecido do espaço naquela região determinada. Então, quando a Terra está sendo colocada naquela região ali, quando ela está posicionada naquela região, ela provoca uma deformidade no espaço ao seu redor, né? E aí os corpos que possuem massa, que é uma característica dos corpos, eles vão perceber essa deformação e, consequentemente, vão cair para a Terra. Basicamente, aquele desenho que está ali, ó, na sua direita, explica o que eu estou falando. É como se eu tivesse um tecido, né? Eu coloco ali a Terra vai deformar esse tecido e aí ela vai criar uma espécie de um buraco. E aí todos os corpos que estão próximos a ela vão perceber essa deformação e vão começar a cair para ela. Então essa é a ideia para acontecer a força gravitacional, tá bom? Como que eu calculo essa força-peso, pessoal? Para um dado corpo de massa m, a equação fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, é dada como força igual a massa vezes aceleração. Mas aí, o que acontece? Se o corpo está simplesmente caindo, a única força que atua sobre ele é a força-peso. Então, a força-peso é a própria força resultante. E a aceleração específica para um corpo que está em queda livre é justamente a gravidade. Então, se eu troco a força resultante pelo peso e a aceleração pela aceleração gravitacional, então eu chego que o peso vai ser calculado simplesmente por m vezes g, tá? Então, para calcular o peso dos objetos,
basta eu fazer que o peso é igual a massa vezes a gravidade do local onde eles estão colocados, tá? Pois a força resultante é o peso e a aceleração é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, agora eu vou aplicar isso a um exercício para você fixar esse conteúdo para a gente encerrar essa aula, tá? Qual seria o peso de uma pessoa de 60 kg se ela estivesse em Marte, sob uma gravidade de 3,8 metros por segundo ao quadrado? Pessoal, tranquilo demais, né? Porque eu sei que peso é igual a massa vezes a gravidade. Pronto. O que eu vou fazer? A massa do corpo é de 60 kg. E a aceleração da gravidade, 3,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, para eu calcular esse peso, basta eu fazer a massa, que é 60, vezes 3,8. Professor, não consigo fazer essas continhas com vírgula. Olha aqui, ó, tanto que é simples, ó. 3,8 vezes 60, né? Então aqui vai ficar 0 vezes 8, 0. 0 vezes 3, 0. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 3, 18. E 4, 22. Aí eu somo, né? Vai ficar 0, 8, 2, 2. Uma casa, uma casa. Então, eu vou ter aqui que o peso desse corpo, nas proximidades ali de Marte, ele vai ser de 228. E o peso é uma força, então tem que ser dada em newtons, tá? Então, muito cuidado para não confundir ou não tratar como sinônimos massa e peso. Massa é a característica do corpo, dada em quilogramas. Peso é a força com que os corpos são atraídos para o centro dos planetas. Então, se é força, tem que ser dada em newtons. Beleza? Qual seria a massa de um objeto de 100 newtons na Terra? Ó, ele está falando que o peso na Terra é de 100 newtons, certo? Onde a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então ficou tranquilo, né? Ele quer saber a massa, peso é igual a massa vezes a gravidade. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente substituir os valores. 100 newtons, cuidado para você não confundir, né? Porque se está em newtons é o peso. A massa eu estou procurando e a gravidade é 10. Então aqui, sem muitos problemas, a gente vai chegar em 100 dividido por 10 e eu vou dizer que essa massa do corpo aqui na Terra é de 10 kg. O detalhe, pessoal, é que a massa de um corpo ela não se altera trocando de planeta. Mas o peso do corpo vai se alterar, porque a gravidade em outros planetas é diferente da gravidade da Terra. Só um exemplo, a Lua ela tem uma gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Júpiter, um outro exemplo, estaria aí por volta de 30 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade na Lua é bem baixinha comparada com a da Terra e a de Júpiter é extremamente alta comparada com a da Terra, certo? Na Lua, onde a gravidade é 1,6, parece até que eu estava adivinhando, né? O peso de uma pessoa é de 80 newtons. Então, 1,6, o peso é de 80 newtons. Na Terra, onde a gravidade é de 10 metros por segundo, qual o valor da força-peso em newtons sobre a pessoa? Então vamos pensar assim, ó, temos que separar as ideias. Primeiro na Lua. O que acontece na Lua? Ele fala que a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que o peso da pessoa lá na Lua é de 80 newtons. Então, dá para eu achar a massa dessa pessoa lá na Lua, né? O que eu vou fazer? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é 80, a massa não tenho e a gravidade é 1,6. Então, a massa vai ser 80 dividido por 1,6, não é isso? Então, aqui, ó, seria, para a gente poder fazer o cálculo melhor, olha aqui, vamos fazer aqui, ó, 80 por 1,6. Se eu colocar a vírgula aqui, eu igualo as casas decimais e depois eu corto, né? Então, 5 vezes 16 daria 80. Para 80, nada. Desce o zero e aí eu vou ficar com um zero aqui. Então, essa massa dessa pessoa é de 50 kg. E agora eu vou para a Terra, né? Lá na Terra, a massa da pessoa não muda, porque saiu da Lua e foi para a Terra. Então, era isso que eu estava comentando, né? A massa na Terra também vai ser de 50 kg. E a gravidade na Terra, ele falou que era de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a pergunta dele? Qual o valor do peso, né, da força-peso,
em newtons sobre essa pessoa. Então, o peso na Terra vai ser a massa vezes a gravidade. O peso, então, vai ser a massa, que é 50, vezes a gravidade, que é 10. Daí eu chego que o peso aqui, então, é de 500 newtons. E aí a gente encerra esse exercício, tá certo? Então percebam, a massa ela se mantém constante independente do planeta que eu vá. O peso, por depender da gravidade, e cada planeta tem a sua gravidade específica, ou cada satélite natural tem sua gravidade específica, faz com que o peso seja diferente em cada local, tá certo? Gente, queria agradecer demais a atenção de vocês. Muito obrigado aí por estarem assistindo às aulas, por estarem deixando o joinha aí, deixando os comentários, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e também ativa o sininho da notificação para poder ter informações atualizadas aqui do conteúdo que está sendo colocado todos os dias, tá? Segue a gente lá nas redes sociais, no @physicsgo, e muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.